Famex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o papo de hoje é empreendedorismo. E o tema empreender para impulsionar e sobreviver. Vamos saber mais, então, sobre o mercado de trabalho. Nosso convidado de hoje é o Fernando Silva de Paula, diretor de Educação da Federação, ex-presidente da Associação Comercial de Sapucaia e franqueado das escolas Esteia de Sapucaia do Instituto Mix de Profissões. Seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e com os telespectadores, com a comunidade toda no Papo Certo. Muito obrigada pela tua presença, então, Fernando. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí, já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e participe enviando a tua mensagem através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e através desses canais tu pode compartilhar o nosso programa. Bom, vamos para a primeira pergunta da noite, então. Fernando, qual a vantagem de ter uma franquia em relação ao negócio que tu começa do zero? A vantagem, João, é que, por vezes, a tua curva de aprendizagem é mais rápida nesse processo. Quando tu vais empreender, muitas vezes tu tens ali uma afinidade com determinado negócio, com determinada atividade, mas por vezes tu acaba sendo traído pelos processos, pelas exigências que aquele mercado tem. A franquia, ela já te dá um caminho, porque tu tem todo o suporte por parte de uma franqueadora, né? Onde tu consegues ali já fazer todo o processo de implantação do teu negócio, entender a viabilidade financeira dele, a partir disso, então, começar a desenvolver o negócio a partir de contratação dos talentos que tu precisa para que essa franquia ande, para a forma de te comunicar com o mercado, para captar os teus clientes. Então, tu tens um caminho com o suporte que já pessoas percorreram. Então, é mais fácil tu seguir um caminho que já existe do que desbravar um novo. Alguém já errou e a gente já pegamos algo que já foi testado. Já. Correto. E o que precisa ser avaliado, então, no momento de investir, Fernando? A avaliação sempre, né? Qualquer investimento tem os seus riscos. Então, primeiro tu tem que entender se tu tens o perfil para empreender, né? Tu tens que entender se realmente tu estás disposto a ser um empreendedor. E quando a gente diz ser um empreendedor, pressupõe dizer que muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou ter uma franquia, eu vou ter um negócio próprio, porque eu estou cansado de trabalhar e tal, então agora vão ter pessoas que trabalham por mim, né? Vou ter de férias agora. Não é bem assim, né? Geralmente o franqueado, o empreendedor é o que mais trabalha. Então, a primeira coisa que ele precisa ter é realmente a determinação em saber que por muito tempo ele vai ter que se dedicar muito, ralar muito. Segundo, tu tens que procurar um negócio que tenha afinidade contigo, que tu goste principalmente, porque a pior coisa que tem é trabalhar por obrigação, né? Então, procures um negócio que tu goste, que tu te identifiques. E a terceira coisa que eu entendo que tu precisa ter enquanto empreendedor para desenvolver o teu negócio é ser um grande gestor de pessoas, um grande líder. Porque tu não consegue, dificilmente tu vai ter uma franquia, talvez uma micro franquia, tu consiga ter aonde só tu vai estar trabalhando.
mas geralmente tu vais ter as pessoas e as pessoas vêm sempre com um pacote, né? Com todos os seus pontos positivos que todos temos, mas tem o dia não de todos nós, né? E aí nós temos que saber como lidar com esse dia não das pessoas. Então, a gente tem que ser sempre um gestor de pessoas. O sucesso de qualquer empresa, para mim, sempre está baseado naquela pessoa que consegue gerir o seu time e fazer com que ele dê os resultados e ele esteja satisfeito contigo lá no teu negócio. Concordo plenamente contigo. Às vezes a pessoa, vou comprar uma franquia, então daqui a pouco eu não preciso ser muito empreendedor. E, na verdade, tu tem um bom caminho traçado, mas, na verdade, tu tem que trabalhar bastante ainda, né? Muito, João, muito, porque às vezes eu penso assim, não, a franquia vai fazer tudo por mim, né? A franqueadora, no caso, a entidade que digamos assim, me outorga o direito de utilizar, né, aquela marca, aquele modelo de negócio. Não, né? Tu tens que realmente saber que tu vais ter que transpirar muito. Tu tem uma curva de aprendizagem que tu vai precisar fazer, mas tu vais ter que transpirar muito. Geralmente nas franquias, o franqueado ele é obrigado a se capacitar e desenvolver aí soft skills de todos os segmentos dentro da franquia. Então, a minha área, que é uma área de educação, eu tenho que entender como é que o professor lida em sala de aula com o aluno, mas eu tenho que entender um pouco de redes sociais, eu tenho que entender do processo de captação desse aluno, né? Eu tenho que entender de recursos humanos, eu tenho que entender de uma série de coisas. Então, é bem desafiador, mas se a gente faz o que gosta, é muito prazeroso. Com certeza. Fernando, tu como então, empresário da área da saúde, né, da área da educação, qual a vantagem de fazer um curso profissionalizante hoje em dia? João, principalmente depois da pandemia, a gente percebe que a economia está num processo de retomada, né? E esse processo de retomada, por vezes, ele é cruel, porque as pessoas precisam sobreviver, as contas continuam batendo às nossas portas, né? E nós precisamos ter condições de enfrentarmos os desafios do dia a dia. Como eu digo sempre, o curso profissionalizante ele é uma injeção na veia, né? Na nossa veia, na veia da economia, se eu posso usar assim essa figura de linguagem. Por quê? Porque o curso profissionalizante, diferente de um curso numa instituição de ensino superior, e eu aqui quero dizer que eu não sou contra o ensino superior, muito antes pelo contrário, eu acho que é um caminho natural, né, de tu precisar evoluir enquanto agente social, enquanto cidadão, tu fazeres um curso superior e ir adiante. Até tu comentaste que se formou aqui na UBRA, né? Com muito orgulho, né? Me formei aqui em publicidade e propaganda muito tempo atrás. E então, assim, e até hoje eu não parei de estudar ainda, né? Então, essa questão do curso profissionalizante, por que é uma vantagem? Eu sempre digo que é a porta de entrada para tu começar a te desenvolver, porque o curso profissionalizante ele é muito prático, tu aprendes, indo lá atrás, né? Tu aprendes um ofício. Então, por exemplo, se tu vais fazer um curso, na nossa área da educação, né, um curso de barbeiro, o curso de barbeiro tu vais aprender todas as técnicas para ser um barbeiro. E por mais que tu tenhas ali coisas teóricas que tu precisa saber, porque tem questões de saúde, tem questões químicas, mas tu vais ter que já praticar, tu vais ter que estar em laboratório para saber qual é o ângulo da tesoura, como é que tu tem que lidar com isso, né? E um barbeiro, um aluno de barbearia, já com um mês de curso, estou pegando o exemplo da barbearia, mas em franquias de educação tem tantos outros, ele já consegue ter renda já com algumas atividades que ele consegue fazer. Então, muitas vezes, com a renda que ele tem, ele já consegue custear o curso dele e ainda agregar uma renda extra já no seu orçamento familiar. Perfeito. E para o início, né, do mercado de trabalho, então tu considera que realmente é a porta que se abre através do curso profissionalizante? Eu entendo que sim, Se o jovem tivesse que fazer uma escolha, até porque a faculdade tem que se ter 100% de certeza do que vai fazer, não é? E a faculdade, né, eu vou falar pela minha experiência, né? Na faculdade eu lembro quando eu estava fazendo publicidade e propaganda, eu tive que esperar lá o 3º ou 4º semestre para conseguir um estágio. Na minha área era muito cruel de publicidade. O primeiro estágio que eu fiz gratuitamente. Eu fui para uma agência de comunicação trabalhar de maneira gratuita para depois tentar me alavancar enquanto profissional e ser remunerado. Então, a vantagem do curso profissionalizante é, como eu disse, tu não precisa esperar 3 semestres, ou seja, 1 ano e meio, para poder ter uma renda. Tu já tem uma renda com 1 mês de curso, 2 meses de curso, tu já consegue gerar uma renda e já ir te qualificando enquanto profissional. Então,
ele dá essa velocidade, né? Mas ele também, uma coisa não elimina a outra. Tu fazer o profissionalizante, de repente, se tu quer se colocar no mercado de uma maneira rápida, se tu quer mudar de profissão também, né? Tu tá num dilema e quer tentar uma outra área que te dá prazer. Eu estava comentando antes que empreender tem que fazer uma atividade que tu goste, né? Então, também tem isso, né, Fernando, uma coisa não elimina a outra, mas tem essas vantagens do curso profissionalizante. Não, João, muito pelo contrário, eu acho que são coisas complementares. Como eu disse, o ensino profissionalizante ele é a porta de entrada. Agora, num mundo dinâmico como nós temos hoje, né, se eu faço um curso de barbeiro e paro no tempo ali, eu daqui a pouco vou ser engolido pelos meus concorrentes que vão continuar se capacitando, vão ir adiante, né? Porque depois tu tem cursos na área do ensino superior de estética e outros cursos que de repente vão te deixar muito mais pronto para o mercado. Até porque, assim como enquanto empreendedor, daqui a pouco tu vai ter que te desenvolver ou no marketing, ou na área contábil, ou na área de gestão mesmo. E aí a melhor coisa é realmente tu ir para o ensino superior numa dessas áreas, porque isso vai te dar acúmulo, né, de experiência, de uma curva de aprendizagem que tu vai usar muito bem lá enquanto barbeiro. Daqui a pouco tu não quer ser um barbeiro, tu quer ser dono de uma rede de barbearias, né? E aí tu vai precisar ir adiante, porque se tu ficar só com o curso profissionalizante ali, que é fundamental para o início da carreira, mas ele não te garante o teu sucesso se tu não continuar te qualificando. Exatamente, as pessoas dizem, vou me formar no curso profissionalizante, ou vou me formar numa graduação, vou respirar, não vou mais precisar estudar, né? Vai dar um tempo agora, não vou precisar estudar. E isso não acaba nunca, né? Não tem isso, né, João? Porque eu sou do tempo ainda, eu fiz curso de datilografia. Eu também. Né? O João provavelmente não, né, João? Não, eu vou ocultar essa informação do telespectador, porque isso pode entregar a minha idade. Mas eu sempre brinco, então, se vocês estão falando que fizeram curso de datilografia, é porque vocês andaram só em asfalto. Eu andei em estrada de chão, por isso que eu já tenho uma imagem um pouco mais judiada. Mas, brincadeiras à parte, essa questão, né, curso de datilografia, né, operador de telex e outras coisas, né, não existem mais. E a gente vai ver que cada vez vai ser mais rápido de profissões sumirem do mercado e serem substituídas por outras, né? Tanto que o que está acontecendo agora na área de tecnologia? Na área de tecnologia há um mercado latente, empresas procurando profissionais e as universidades não conseguem formar profissionais na velocidade que o mercado exige e precisa, né? Então, tu tens que estar sempre te qualificando, mas atento também às oportunidades. Né? O profissional que está mais qualificado, ele tem uma empregabilidade muito maior, né? Então, às vezes, existem muitas vagas disponíveis que não são preenchidas por não acharem profissionais qualificados. João, na minha escola, né, na nossa escola, todos os nossos alunos, praticamente, eu arriscaria dizer que 95% deles estão empregados ou empreendendo. Tanto que é muito comum, não só na minha escola, no meu segmento, empresas de RH ou mesmo empresas estarem nos pedindo profissionais. E eu não consigo atender esse mercado porque os meus profissionais já estão trabalhando. Por exemplo, nós formamos lá eletricistas. As empresas seguido estão pedindo eletricistas porque não tem, principalmente, né, com as exigências que hoje tem, porque também vai evoluindo esse setor. Estou falando de um setor específico, que é o setor do mercado elétrico, de eletrificação. Então, tu tem que estar te qualificando, tu tem que estar pronto, mas se tu tiver um ofício, se tu tiver uma profissão, existe oportunidade, existe mercado. Agora, como eu sempre digo, 50% é responsabilidade das escolas de darem uma boa formação e 50% é responsabilidade da pessoa que está fazendo o curso de ter vontade de empreender ou de buscar o seu mercado, de botar a cara, né, a tapa no mercado de trabalho. E, Fernando, os pré-requisitos, então, para entrar em um curso profissionalizante, idade mínima e qual o grau de ensino? Isso depende muito, tá, Amanda? Porque o que acontece? O curso profissionalizante, como eu disse, ele é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, tem sim cursos, atividades que exigem uma qualificação maior, porque tu vai lidar com cálculos, tu vai ter que lidar com algumas questões que, pelo menos, o ensino médio, tu necessitas tê-lo completo para poder, né, desenvolver alguns tipos de raciocínios. Mas tem outros cursos que são bem básicos, que tu sendo alfabetizado, tu já consegues fazer aquele curso e ter um resultado. Por isso que eu digo que é uma porta de entrada.
Mas nós, nas nossas escolas, a gente sempre estimula, como eu digo, e enfatizo isso, que tu siga à frente a tua formação, né? Muitas vezes a pessoa chega lá realmente e tem um ensino fundamental incompleto. Não é pré-requisito, ele vai estudar conosco. Só que a gente fica incentivando, estimulando ele para que ele faça um EJA e termine o ensino fundamental, termine o ensino médio, depois vá para a faculdade, continue a sua formação, a sua caminhada, porque ele vai precisar disso, como nós já falamos anteriormente. Mas em relação à idade, poderíamos considerar a partir dos 16 anos? Nós temos cursos profissionalizantes que o aluno já consegue ter já a sua atividade com 14 anos, porque aqui a gente está falando também daquela modalidade do jovem aprendiz. Né? O jovem aprendiz, as empresas têm cotas para que esses jovens vão para dentro da empresa. Obviamente eles têm um horário reduzido, eles não podem estar numa atividade lá de manufatura, mas eles podem trabalhar em escritórios, podem trabalhar, né, na empresa do João, podem... Então, esse jovem aprendiz, ele já pode ter aí alguns cursos que coloquem ele em condições de disputar uma vaga, porque também o mercado de jovem aprendiz ele é disputado, né? As empresas selecionam aquele jovem que está mais pronto. Então, por isso que eu digo, ele pode entrar assim com 14 anos e já começar uma formação. Então, está dizendo que o curso profissionalizante já pode ser feito por uma pessoa a partir dos 14 anos e não precisa ter o curso fundamental completo. Não precisa. Tá, bem interessante. Bom, então já entrando um pouquinho nesse assunto, né? Qual o perfil do aluno do curso profissionalizante? O aluno, na realidade, no curso profissionalizante, o aluno tem 3 perfis de aluno, né? Tem aquele aluno que quer empreender, né? E aí o sonho dele é ter a empresa dele, ou ser um MEI, né? Um microempreendedor individual, seja de elétrica, de barbearia, de gastronomia, enfim. Tem aquele aluno que faz para satisfação pessoal. Eu sempre brinco no meu caso, né? Eu fui fazer o curso de chefe lá na nossa escola, porque eu era um desastre na cozinha, né? Para mim sempre sobrava a louça. Como é uma atividade menos nobre dentro da cozinha, eu quis me promover dentro da minha casa lá e fui fazer o curso de chefe. Então eu fiz esse curso por lazer, por querer, de repente, fazer uma janta para os amigos e poder oferecer algo melhor do que o miojo, né? Então, uma boa dica, então, para mim me promover em casa, então, lavar a louça, então, fazer um curso. Eu te confesso que a minha esposa me promoveu lá em casa, né? Eu saí agora a gente chama dentro do restaurante a atividade de lavar a louça do prateiro, que é uma atividade digna como qualquer outra, né? Claro. Mas tu não pode te acomodar em ser um prateiro, tu tens que ir adiante, né? Então, o segundo é esse de tu teres algo para teu lazer, para tua satisfação pessoal. O terceiro é realmente tu quereres te colocar no mercado, né? Tu trabalhares numa empresa e aí poder ser selecionado por essa empresa. E aí realmente a empresa vai analisar o teu currículo, se tem um currículo compatível com a atividade que tu queres, com a atividade que tu estás te candidatando. Então, o curso profissionalizante, o perfil é aquelas pessoas que buscam, né, para empreender, aquelas pessoas que buscam para mudar de ramo, ou se colocar melhor no mercado, ou até entrar no mercado de trabalho, e aquelas pessoas que querem para a sua satisfação pessoal. Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos. Já voltamos com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Bom, resgatando uma perguntinha que ficou no primeiro bloco ainda, a gente falou um pouco das vantagens de ser um franqueado, mas quais são os riscos, então, de alguém que está de adquirir uma franquia?
Como todo negócio, como qualquer investimento que tu vai fazer, ele tem sim os seus riscos, né? E talvez o maior risco é de tu não dar certo no negócio por uma questão que é primordial no mercado de franquias, né? Que é o suporte que a franqueadora, que é a entidade que concede, né, o direito de tu trabalhares com aquela franquia, te dá. Porque, como eu disse, tu vais aplicar um modelo que já está pronto. Esse modelo ele tem que estar muito claro e de fácil aplicabilidade para que quando tu entres, porque o que acontece? Eu sou um profissional, né, que trabalhei como bancário, digamos, trabalhei a minha vida toda como bancário, aí eu quero empreender e vou contratar uma franquia na área da alimentação, né? Um negócio totalmente diferente do meu, né? Eu lidava com finanças e agora eu vou lidar com a gastronomia. Então, tu tens que ter um processo muito claro, muito bem orientado para que tu possas fazer. E não só isso, né? O suporte também de uma franqueadora, ele pressupõe um acompanhamento disso, um treinamento, um acompanhamento, né? Para que tu, se tu precisar corrigir coisas ao longo do caminho, tu possas corrigir. Geralmente, o retorno do investimento das franquias, ele se dá ali em torno de 6 meses a 1 ano, dependendo do investimento que tu faz. Mas realmente tu tem que cumprir todo aquele processo e a franqueadora, a entidade que te outorga esse direito, tem que realmente te dar as condições para que tu ganhe velocidade nisso, né? Então é importante pesquisar bastante sobre o franqueador para ver se ele dá todo esse suporte que ele está prometendo, né? É um conselho que eu sempre dou quando tu pensas em investir em franquia: visite pessoas que já são franqueadas daquela franquia, né? Dê uma olhada no mercado que ela atua, vá nas redes sociais dessas franquias e veja as avaliações que tem a respeito daquele negócio, né? Tem a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, então ali também tem muitas informações que tu pode colher, porque quanto mais informações tu tiveres para poder ser assertivo, melhor. E, Fernando, quais são os gastos após a compra da franquia? Acho que é uma pergunta bem interessante, porque não é só comprar a franquia, não é? Claro que não, né? Tu tens um investimento inicial, que é a compra da franquia, né? Geralmente tem um valor e depende da franquia, né? Tem micro franquias que tu começa aí com... Tu podendo fazer um aporte de 10, 20 mil reais, tu já consegues ter uma franquia. Tem franquias que passam na casa dos milhões, porque depende do negócio, né, e do resultado que ela te gera. Mas depois tu tens algumas obrigações, fora as obrigações aí de impostos, tributos, enfim, tu tens as obrigações para com a franqueadora, porque se tu estás usando aquele direito, a franqueadora vai te cobrar por isso. Então, que são o que a gente chama dos royalties, né? Tu paga os royalties para a franqueadora. No nosso caso, da nossa empresa, ele é cobrado 8,5%, mas tem aí franqueadoras que cobram 10%, 15%, depende do negócio. Então, tu já tem que prever que tu vais ter que ter do teu faturamento, né, esse percentual já alocado para isso. Depois tu terás uma verba de marketing, que tu vai contribuir no bolo da franqueadora, né? Essa verba de marketing nossa é de 2,5%. Agora, tem outras também, que pode chegar a 5%, enfim, né? Realmente é variável de acordo com a franquia. De acordo com a franquia. Depois tu tem as tuas despesas de pessoal, tu tem as tuas despesas, né, de manutenção do teu negócio, tu tem aluguel, aí tem aqueles custos fixos que qualquer negócio tem, né, Amanda? Mas é importante tu saber, sim, e botar isso numa planilha. E a vantagem também de uma franquia é que quando tu entra numa franquia, tu já faz teu plano de negócio para entender, assim, se o mercado que tu vais entrar, ele está aquecido, né? Bom, se eu dependo de ponto comercial aonde eu me instalo, né? Porque daqui a pouco o meu negócio pode ser online, aí é diferente. Mas se eu preciso de um ponto comercial, aonde eu coloco esse ponto, né? Aí, bom, tem custo de aluguel, tal. Então, tem uma série de variáveis que a gente tem que levar em conta ao abrir uma franquia. Por isso que é importante o suporte, porque se a franquia for boa, ela vai te dar todas as orientações, porque ela tem interesse que tu te dê bem, porque ela vai ganhar a partir do teu sucesso. Sim. E, então, se a franquia for boa, ela vai te dar todas as orientações e não tem erro. Perfeito. Já voltando um pouquinho para essa parte da educação, né? Se o idoso quiser entrar para o mercado de trabalho, se ele fizer tem espaço para ele, se ele fizer um curso profissionalizante? Claro que sim, João, porque hoje é muito graças a Deus e à tecnologia, nós cada vez estamos tendo uma vida mais longeva.
né? Nós conseguimos viver muito mais, né? Eu brinco sempre que quando eu olhava para o meu pai ou para o meu avô com a minha idade, eu achava ele um senhor idoso. Talvez até as pessoas me achem, mas eu ainda me acho com bastante vigor para poder empreender e ir adiante. E o idoso, ele tem uma coisa que é muito importante, que é a sua curva de experiência, né? Ele tem muita experiência embarcada. Então, se ele agregar, porque por vezes, né, um idoso se aposentou lá enquanto bancário, mesmo enquanto professor ou na área da saúde, ele quer empreender num outro negócio, trabalhar num outro segmento. Tem várias empresas hoje que preferem o idoso para o atendimento, porque o idoso ele não tem tanta pressa que nem o jovem, né? Ele tem mais informações para poder saber lidar, ele já identifica qual é o perfil da pessoa. E hoje tem vários cursos em que os idosos podem, sim, começar. Mas a gente sempre diz o seguinte, uma das coisas que muito procuram na nossa área para o idoso são cursos que, digamos assim, os tire daquela margem, de estar à margem das redes sociais, por exemplo, da tecnologia, né? Então, o idoso quer saber ali, de repente, saber lidar com o WhatsApp, saber lidar com o YouTube, enfim, né, com as suas redes sociais. Também o idoso, por vezes, quer saber lidar melhor com a questão da informática, né? Então, tem muito campo para o idoso, tem muitos cursos que ele pode fazer sim. Temos mais uns 2 ou 3 minutinhos de programa, mas eu quero aproveitar para ler aqui uma pergunta que chegou. Gostaria de saber qual a validade do certificado de um curso profissionalizante. Telespectador 8806. A validade pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o certificado de cursos profissionalizantes, ele é válido em todo o território nacional, né? E te habilita a tu atuar naquela área a qual tu te qualificou, qual o curso que tu fizesse. Se tu foste aprovado pelaquela instituição, a responsabilidade sobre aquele certificado é da instituição. Então, tu tendo o certificado, tu pode atuar em todo o território nacional. Perfeito. João, eu vou fazer a pergunta aqui. Não, Não, pode fazer o comentário, então. Eu ia fazer no teu lugar. Não, então, e quanto tempo, em média, um contrato de franquia? O contrato de franquia padrão é 5 anos, né? Mas tem franqueadoras que fazem um contrato mais longo, até porque o investimento, de repente, exige mais, a pessoa vai ter, né, um tempo maior para ter o retorno sobre o investimento. Então, varia muito, mas o tempo médio é 5 anos, João. Perfeito, então. As perguntas e comentários que foram enviadas e não respondidos serão logo após o programa. Muito obrigada, Fernando, pela tua presença e esclarecimentos no nosso programa. Amanda e João, eu agradeço, né, aos telespectadores, as redes sociais do Papo Certo. Estarei sempre à disposição para falar de empreendedorismo, né, das franquias e da qualificação profissional. Então, venho também agradecer você de casa e lembrar que também estamos no programa reprisado às 7h30 da manhã aqui na UBA TV. Então, nos vemos amanhã às 20 horas com o nosso Papo de Saúde, hein? Você também é nosso convidado. Esperamos vocês.